Amigos, hoje, no tema colecionismo, nós vamos falar das cédulas brasileiras e as grandes figuras que representam personalidades retratadas nas cédulas do Brasil, tá? Então, as cédulas do Brasil, como as cédulas de outros países, elas apresentam, para ilustrar a figura do seu país, uma personagem, uma personalidade, uma pessoa importante que figura na história daquele país. E é isso que nós vamos ver hoje aqui na história da numismática do Brasil, tá? As figuras ilustres que aparecem nas cédulas do Brasil. Vai ser uma verdadeira viagem no tempo. O Brasil e as suas personalidades. No Brasil, as primeiras cédulas, elas não apresentavam a figura de uma personalidade, como nós encontramos aqui, Tamandaré e Caxias. Então, as primeiras cédulas, elas apresentavam o brasão, tá? Do brasão da colônia portuguesa, tá? E alegorias, tá? Então, no Brasil, as primeiras cédulas, elas não apresentavam a figura de uma personalidade. Apresentavam, geralmente, um brasão colonial, tá? Ou figuras alegóricas representando cenas do Brasil colônia e do Brasil império, tá? Então, nós vamos fazer uma viagem no tempo. As personalidades que figuram na cédula do Brasil, tá? Uma figura importante foi o presidente Afonso Pena, tá vendo? Essas cédulas aqui, são cédulas raras do Brasil, tá? Que mostra a figura do presidente Afonso Pena. Então, nós estamos fazendo aqui, uma viagem no tempo. Então, eu escolhi Afonso Pena, tá? Para começar a nossa história, a nossa viagem no tempo. Uma viagem no tempo, tá? Afonso Pena, presidente do Brasil, tá? No tempo do Império, tá? Eles não escolhiam figuras importantes do Império, a não ser o imperador. Então, o imperador, ele foi a figura mais retratada, logicamente, nas cédulas do Império. Então, nós estamos vendo duas cédulas aqui, do Império, de 1870 e 1874, retratando a figura do imperador. Então, D. Pedro II, retratado nas cédulas do Império, tá? Uma verdadeira viagem no tempo. D. Pedro II, retratado nas cédulas do Império. Aqui nós estamos vendo três antigas cédulas, tá? A de 1882, 81 e a de 82 de novo, com outro padrão, tá? Com a figura de D. Pedro II. Então, D. Pedro II, logicamente, o imperador, foi a figura mais retratada, tá, no Brasil imperial, tá? Então, nós estamos vendo essa aqui, essa cédula linda aqui,
de 1874. Estamos vendo essa outra aqui, ó, de 1885. E essa outra aqui, ó, de 1878. Então, Dom Pedro II, tá? Personagem principal, tá? Das cédulas do Império. Então, uma viagem no tempo. Dom Pedro II, retratado nas cédulas do Império. Então, nós vamos fazer aqui uma viagem no tempo. Isso aqui são cédulas raras do Brasil, com alegorias. Várias cédulas importantes com alegorias. Alegorias. Isso aqui nós vamos fazer um trabalho só sobre isso. Uma outra cédula aqui importante, ó, uma figura do presidente Prudente de Moraes. Ó. Essa cédula aqui é de 1919. Prudente de Moraes, retratado numa cédula do Brasil. Uma viagem no tempo. Palácio Monroe aqui, atrás ó, da cédula. Ó. Uma viagem no tempo. Prudente de Moraes, tá? Outra figura importante retratada aqui nas primeiras cédulas da República aqui. Essa aqui é a figura de Floriano Peixoto, de 1942. Ó. 42, Floriano Peixoto, retratado na cédula do Brasil. Uma viagem no tempo. Brasão da República e Floriano Peixoto, segundo presidente da República. Tá? Aqui um outro personagem, também importante no Brasil, que foi Afonso Pena. Afonso Pena foi presidente do Brasil em 1918, ou melhor, essa cédula é de 1918. Então, Afonso Pena, presidente da República, retratado na cédula brasileira. Está lá, Baía da Guanabara, retratado no verso. Ó. Peça linda da numismática brasileira, Afonso Pena. Então, Afonso Pena, retratado nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Tá? Presidente Deodoro da Fonseca. Tá? É uma das figuras que mais aparecem em cédulas do Brasil. Só perde para o Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco foi o que mais apareceu, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ó, Deodoro da Fonseca nas cédulas raras do Brasil, ó. Floriano nós já vimos, e Deodoro da Fonseca retratado na cédula do Brasil. Nós estamos vendo a cédula de 1923, a de 24 e a de 42, ó. Cada cédula mais linda que a outra. Deodoro da Fonseca, retratada nas cédulas do Brasil. Olha aqui essa aqui, ó. Canal do Mangue atrás, ó. Tá vendo? Tá aqui uma viagem no tempo. O Brasil e as suas lindas cédulas. Tá vendo? Canal do Mangue, lindo aqui no início. Ó. Uma viagem no tempo. Deodoro da Fonseca. Tá? Deodoro da Fonseca, retratado nas cédulas do Brasil. Deodoro da Fonseca, nas cédulas do Brasil. Campos Sales, tá vendo? Então, nós estamos vendo agora aqui, ó, a figura de Campos Sales, ó. Essa cédula é de 1924. Campos Sales nas cédulas do Brasil. Campos Sales nas cédulas do Brasil.
Interessante, ó, que nessa aqui, ó, Brasil com Z, embaixo o Brasil com S, ó. Campos Sales, na cédula do Brasil. Essa aqui é de 1924, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Na Baía da Guanabara. Tá vendo? Peça linda. Mais para cá um pouquinho, ó. Tá? Nós vamos encontrar o passeio público. Ó. Isso aqui, ó. Glória. Tá? Uma viagem no tempo. Uma cena, inclusive, linda do Rio de Janeiro antigo. Tá vendo? Cédula de 1924. Campos Sales, presidente da República. Uma viagem no tempo. Tá? Uma viagem no tempo. Isso aqui são alegorias. Nós vamos fazer um capítulo só sobre elas. Tá? Aqui, de novo, um presidente da República. Só que esse aqui é Arthur Bernardes, ó. Arthur Bernardes, ó. Essa aqui é uma cédula de 1924 e essa aqui é de 1923, ó. Arthur Bernardes, retratado nas cédulas do Brasil, ó. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Linda cédula com Arthur Bernardes, ó. Uma viagem no tempo. Arthur Bernardes na cédula brasileira. Personagens retratados nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Tá? Aqui, ó, nós vamos ver 3 personalidades. Nós vamos ver a figura de Santos Dumont, tá aqui, na cédula de 1936. Nós vamos ver Xavier da Silveira, tá? De 36. E Saldanha Marinho, também 36. Ó. Então, as figuras ilustres retratadas nas cédulas do Brasil República. Saldanha Marinho, Xavier da Silveira e Santos Dumont. Linda cédula brasileira. Rio de Janeiro, como isso aqui é 36, você já vê o Cristo Redentor aqui no Corcovado. Tá? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Então, nós estamos fazendo aqui uma verdadeira viagem no tempo. Rio de Janeiro em destaque. Ó. Rio de Janeiro em destaque. Uma viagem no tempo. Nessa cédula aqui, nós vamos ver um empresário e político que era Sampaio Vidal. Está aqui, essa cédula é de 1923. E aqui, o presidente Rodrigues Alves, ó, 1930. Rodrigues Alves e Sampaio Vidal. Está aqui. Cédula linda essa aqui também. Pouco conhecida, hein? Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Então, nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Tá? O Brasil e seus personagens principais. Está aqui. Esse aqui, colega, era Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho. Tá? Ele era ministro da Fazenda e também foi médico. Tá? Personagens importantes da história do
Brasil. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Nessa época aqui, a qualidade do papel, moeda, era horrível. Tá? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Então, nós estamos fazendo aqui uma verdadeira viagem no tempo. Tá? Aqui, ó, nós estamos vendo um outro personagem, não muito conhecido, que era o Davi Campista, ele era diplomata, também político, né? Aqui são cédulas de 1920, 1921 e 1923, ó. Uma viagem no tempo, ó. Uma viagem no tempo. Tá? Davi Campista. Davi Campista, personagem encontrado nas cédulas do Brasil. Muita gente nunca ouviu falar. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Então, nós estamos fazendo uma verdadeira viagem no tempo. Esse aqui, ó, é o presidente Rodrigues Alves. Cédula de 1920, e 22 e 23. Tá? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá? Uma viagem no tempo. Aqui, ó, nós já estamos vendo aqui uma outra cédula linda. Essas duas aqui são lindas, colega. Aqui em cima, nós estamos vendo o Regente Feijó. Essa cédula aqui é de 1919. E aqui o Marquês de Olinda. O Marquês de Olinda, o nome dele era Pedro de Araújo Lima. Tá vendo? Também de 1919. Cédulas lindas. Lindas cédulas, tá? De um Brasil maravilhoso de época. Olha que cédula linda. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada cédula mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Daqui, ó, nós vamos passar para esse outro álbum maravilhoso aqui, ó. Aqui nós vamos ver cédulas de 1923 com Campos Salles, ó. Campos Salles, presidente da República. Uma viagem no tempo. Campos Salles, retratado nas cédulas do Brasil. Retratado nas cédulas do Brasil. Esse aqui, ó, maravilhosa cédula também, ó, é o Prudente de Moraes, ó. Prudente de Moraes, ó. Essa cédula é de 1923, ó. Uma cédula linda, essa cédula aqui, ó. Prudente de Moraes, ó. Uma viagem no tempo. Prudente de Moraes, nas cédulas de 1923, ó. Uma viagem no tempo. No tempo. Aqui que é interessante, ó. Aqui nós vamos ver o cara que mais apareceu em cédulas do Brasil, tá? Esse homem aqui, cara, era fora de série, tá? Ele era, no Brasil, o cara mais importante. Ele era até mais importante que o presidente da República. Porque ele fazia tudo, era o homem que agitava o Brasil em tudo, era o cara, era a maior personalidade na época. Barão do Rio Branco. Essa cédula aqui, 1923, algumas aqui, vocês vão ver aqui. Começa em 23, tá? E depois nós vamos ver lá no Cruzeiro, também está aqui, ó. Então, esse homem aqui, Barão do Rio Branco, era o cara, era o cartaz, cara, era um homem que representava o Brasil em tudo que é tipo de questão
internacional. Uma viagem no tempo. Cada cédula mais linda que a outra. Eu tenho todas elas, colega. Todas elas. Tá vendo? Todas elas. Eu tenho muita quantidade de cédulas do Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Olha que cédula linda, maravilhosa essas aqui, do Barão do Rio Branco. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Barão do Rio Branco. Cada cédula mais linda que a outra. Ó. Barão do Rio Branco em destaque. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Barão do Rio Branco. Pai dele, Visconde do Rio Branco. Ele, o Barão. Tamandaré. Tamandaré em destaque. Tá aqui. Tamandaré, essa cédula aqui é de 44. O nome do Tamandaré era Joaquim Marques Lisboa. Tamandaré, registrado nas cédulas de um cruzeiro. Uma viagem no tempo. Cada cédula mais linda que a outra. Tamandaré em destaque. Uma viagem no tempo. Tamandaré nas cédulas do Brasil. Tá? Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva. Uma viagem no tempo. Caxias nas cédulas do Brasil. Tá vendo? Estampas diferentes. Ó. Tá vendo? Azul e a verde. Ó. Uma viagem no tempo. Duque de Caxias. Representando o exército do Brasil. Caxias retratado nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Aqui é o Rio Branco, de novo. Rio Branco, só dava Rio Branco. Uma viagem no tempo. Rio Branco, nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Pulamos para um outro álbum aqui, tá? Que representa o presidente Getúlio Vargas. Ó. Getúlio Vargas, as primeiras de Getúlio foram em 1943. Ó. Tá vendo? Getúlio Vargas nas cédulas do Brasil. Ó. Uma viagem no tempo. Getúlio Vargas. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Getúlio, retratado nas cédulas do Brasil. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, presidente da República do Brasil. Getúlio Vargas. Uma viagem no tempo. Deodoro da Fonseca, de novo aqui, ó. Também fora de série essa nota, essa cédula brasileira. Deodoro da Fonseca, retratada essa figura nas cédulas do Brasil. Deodoro da Fonseca. Uma viagem no tempo. Deodoro da Fonseca. Nós vamos ver aqui, nós temos várias cédulas com a figura de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, uma viagem no tempo. Primeiro presidente da República do Brasil. Tá? Aqui já vamos ver a figura da Princesa Isabel.
Princesa Isabel nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Princesa Isabel como figura importante na história do Brasil. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Princesa Isabel, essas cédulas aqui de 43. Ó. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Princesa Isabel. Tá? Princesa Isabel, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Nessa nota de 100 cruzeiros, vamos ver D. Pedro II. D. Pedro II sendo homenageado na República. Tá? Então, nós estamos vendo aqui D. Pedro II. Nós estamos vendo essas cédulas aqui, em azul aqui, de 1943 e as vermelhas de 1949. Uma viagem no tempo. Tá? O nosso querido imperador, D. Pedro II, registrado na Nota do Brasil República. Uma viagem no tempo. Peça linda. Peça linda. Tá? Então, nós estamos fazendo aqui uma verdadeira viagem no tempo. D. Pedro II nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Pedro II nas cédulas do Brasil. Pedro II nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. D. Pedro I. D. Pedro I aqui. O elegante D. Pedro I. Tá? Nós estamos vendo aqui as em azul saíram primeiro, né? 43. E as verdes de 49. Ó. Essa aqui é raríssima. Essa aqui é raríssima. Mesmo sendo a segunda depois dessa aqui, ó, ela na numismática ela tem um valorzinho bom. Uma nota cara, né? Uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Aqui ela sendo autografada. Tá vendo? E aqui a chancelada. Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Cada peça mais linda que a outra. D. Pedro I nas cédulas do Brasil República. Uma verdadeira história contada nas cédulas brasileiras. D. Pedro I. D. Pedro I nas cédulas do Brasil. Eu tenho todas as séries, tá? Todas as séries eu tenho. Tá? D. Pedro I. Aqui, ó, nós estamos vendo o pai de D. Pedro I, D. João VI. D. João VI, nessa cédula de 43. D. João VI. D. João VI. Aqui um selinho perdido aqui, em homenagem à abertura dos portos. D. João VI nas cédulas do Brasil. Uma verdadeira viagem no tempo. Uma verdadeira viagem no tempo. D. João VI. D. João VI, uma viagem no tempo. Tá? Uma viagem do tempo. Aqui nós estamos vendo
Pedro Álvares Cabral. Essa aqui é de 43 azul. Pedro Álvares Cabral. Essa cédula aqui eu acho uma das mais bonitas do Brasil. Pedro Álvares Cabral. Cabral, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Aqui a cor é mais forte, ó. Uma viagem no tempo. Cabral, uma viagem no tempo. Cada cédula mais linda que a outra. Pedro Álvares Cabral, na cédula do Brasil. Tá? Personalidades. Pedro Álvares Cabral, ele não só entrou nessa cédula, ele também participa aqui, ó. Aqui, Pedro Álvares Cabral, aqui, ó, na cédula do Real. Uma verdadeira viagem no tempo. Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares Cabral, e aqui Pedro Álvares Cabral na cédula de Portugal, ó. Tá vendo? Então, Pedro Álvares Cabral, registrado nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Uma outra figura importante, Tiradentes, ó. Tiradentes, na cédula do Brasil. Tiradentes, uma viagem no tempo. Joaquim José da Silva Xavier. Tá? Então, essas cédulas foram lançadas em 1963. Linda cédula. Linda cédula. Uma viagem no tempo. Aqui, a desvalorização do dinheiro. Ó. Carimbo. Tá vendo? De 5.000 cruzeiros, tá? Passou a ser 5 cruzeiros novos. Ó. Você vê a desvalorização da nota. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Joaquim José da Silva Xavier, nas cédulas do Brasil República. Peça linda também, ó. Peça linda também, Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont. Uma viagem no tempo. Santos Dumont, nas cédulas do Brasil. Santos Dumont, nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Essas cédulas aqui são de 63, 1963. Tá vendo? Santos Dumont. Nós temos duas tonalidades, ó, de Santos Dumont. Temos dessa cor aqui, ó. Tá vendo? E temos nessa aqui, ó. Santos Dumont, nas cédulas do Brasil República. Uma viagem no tempo. Santos Dumont, nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Tá? Aqui são alegorias da República. Até chegar aqui, ó. D. Pedro I, 1970, essas cédulas, ó. D. Pedro I, retratado nas cédulas do Brasil. A figura de D. Pedro I aqui, ó. Uma viagem no tempo. Isso aqui era Praça 15, ó. Tá vendo? O chafariz aqui, ó, da Praça 15, ó. Uma aqui no Rio de Janeiro, Praça 15. Essa cédula aqui é de 1970. Pedro I, nas cédulas do Brasil. Aqui nós estamos vendo Pedro I e aqui o seu filho, D. Pedro II.
também de 1970. Tá vendo? Dom Pedro II, já velho, né? Retratado aqui, ó. Uma viagem no tempo. Figura aqui alegórica dos profetas lá de Aleijadinho. Uma viagem no tempo. Pedro II, retratado nas cédulas do Brasil República. Uma viagem no tempo. De novo aqui, Deodoro da Fonseca, em 1970. Deodoro da Fonseca, 1970. Transporte do café. Está aqui. Transporte do café. Uma viagem no tempo. Deodoro da Fonseca. Uma verdadeira viagem no tempo. Deodoro da Fonseca. Essas cédulas aqui, ó, elas valem uma graninha. Isso aqui, por exemplo, com essa figura aqui, ó, representa uma cédula de reposição. Ela, na numismática, ela vale uma grana. E essa aqui vale mais que ela ainda, ó. Ela, além de ter o asterisco aqui, ó, ela tem um carimbo de sem valor e ela é picotada lá, ó. Modelo, ó. Modelo. Então, uma cédula rara do Brasil República. Uma viagem no tempo. Deodoro da Fonseca. Essa aqui é uma cédula maravilhosa numismática, porque ela tem todos os detalhes, tá, para aumentar o seu valor. Cédula picotada, carimbo sem valor e o asterisco, que significam uma cédula de reposição. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Deodoro da Fonseca. Essa outra cédula aqui, também com asterisco, ó, cédula de reposição, também vale uma graninha. Tá? Então, nós estamos vendo aqui Floriano Peixoto. Uma viagem no tempo. Brasília aqui, ó. Brasília aqui. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Esses generais todos tinham que ressuscitar, ó. Todos tinham que ressuscitar. Porque Brasília hoje, tá? Tá ficando vermelhinha igual essa cédula aqui, ó. Vermelhinha igual isso aqui, ó. Tá? Eu tô com muita tristeza do Brasil, tá? Muita tristeza do Brasil, sem comando, tá? Brasil totalmente perdido, tá? Sem direção. O povo não confia no governo, um governo descontrolado, tá? As Forças Armadas não têm mais dinheiro, tá? A saúde não tem mais dinheiro, tá? Eu tô com muita pena do Brasil, tá? Tô com muita pena do Brasil, tá? Quem tá falando aqui é um brasileiro sonhador, colecionador, conhece a história do Brasil e sei que o Brasil tá perdido. Tá perdido. Tá? Tá vendo, Deodoro? Essa é a República. O Brasil tá sem cérebro. Tá céfalo. Tá perdido. Deus salve o Brasil. Deus salve o Brasil. Aqui são cédulas com alegoria. Tá aqui. Nós estamos precisando daqui de um barão do Rio Branco.
Ele tem que fazer com o Brasil como ele fez com o Acre, né? Vamos desenvolver o Brasil, vamos, né? Triste. Eu estou com pena do Brasil, com muito medo do Brasil. Tá vendo, Rio Branco? Estou com muito medo do Brasil. Deus salve o Brasil. Rio Branco, nessa cédula aqui de 1978. 78. Aqui nós temos o cabeção e nós temos a cabecinha, ó. Duas cédulas do Barão do Rio Branco. Essa cabeça de cima aqui, ó, é maior que a cabeça de baixo, ó. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Rio Branco, nas cédulas do Brasil. 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 Eu estou com muito medo do Brasil. Tá vendo? Tá vendo nossos índios ali? Brasil. Uma viagem no tempo. Brasil 2025, 2026, vem aí, totalmente acéfalo, sem direção, perdido. Nós temos um ministro da Fazenda que não sabe nem fazer conta. Tristeza, né? Barão do Rio Branco. Tristeza. Brasil, muita tristeza. Princesa Isabel e Caxias de novo. Tá vendo? Então, nós estamos vendo nessa cédula aqui a Princesa Isabel e Duque de Caxias. Ó. Caxias. Caxias morava lá aqui no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, lá perto da minha loja, lá na praça, perto da Praça Sans Pena. Ele morava lá na rua Conde Bonfim 100. Tá vendo? Duque de Caxias. Eu tenho tudo sobre você, colega. Tenho toda a tua vida documentada. Até a tua assinatura como marquês eu tenho no meu acervo. Tá? Então, Princesa Isabel e Duque de Caxias nas cédulas de 81. 1981. Uma viagem no tempo. Caxias. Tá fazendo falta, Caxias. Uma viagem no tempo. Tá fazendo falta. Caxias aqui botava os comunistas todos para correr. E esse aqui, então, botava todos esses comunistas, tá? Para correr. Castelo Branco. Castelo Branco, tá? E Deodoro da Fonseca estão fazendo falta, hein? Estão fazendo falta, hein? Uma viagem no tempo, tá? Então, nós estamos fazendo aqui uma verdadeira viagem no tempo. Deodoro da Fonseca, general, ao lado de Castelo Branco. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Rui Barbosa, que tentou ser presidente, não conseguiu, hein? Tá aqui. Esse homem também tá fazendo falta, hein? Esse aqui era uma verdadeira águia mesmo, Rui Barbosa. Essas cédulas aqui, nós estamos vendo, com um retrato dele, a figura dele, elas começaram a partir de 1984. Você vê a desvalorização do dinheiro, ó. A desvalorização do dinheiro, ó. Rui Barbosa, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá?
Rui Barbosa, nas cédulas do Brasil. Tá? Uma viagem no tempo. Cientista maravilhoso, Oswaldo Cruz, sanitarista aqui. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Esse microscópio aqui eu tenho igualzinho lá na minha loja, que eu aluguei para um filme sobre a vida de Oswaldo Cruz. O meu microscópio vai ser o microscópio de Oswaldo Cruz no cinema. Tá? Uma viagem no tempo. Essa cédula aqui, ela é de 1984. Oswaldo Cruz, quando a gente fala em Oswaldo Cruz, lembra Manguinhos. Instituto Manguinhos, está aqui, ó. Manguinhos, tá? Rio de Janeiro. Tá fazendo falta, Oswaldo Cruz. Essa área aqui é onde está o seu estabelecimento de trabalho, está dominada pelos bandidos. Essa área aqui, ó, do Instituto Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, foi tomado pela quadrilha que invadiu toda essa área aonde você se encontra, Instituto Oswaldo Cruz. Tá? Um país sem governo, tá? Exército destruído, aeronáutica destruída, tá? A marinha destruída. Por sorte, nós ainda temos uma polícia atuante. Porque se a polícia sumir do mapa, como querem fazer, tá? Eu estou com pena do Instituto Oswaldo Cruz. Não vai sobrar uma cerâmica, um azulejo, um microscópio para contar a história. Triste Brasil, 2025. Triste Brasil, Oswaldo Cruz. Triste Brasil. Essa área do Instituto Oswaldo Cruz, toda invadida por quadrilhas no Rio de Janeiro. Tá? Com muita tristeza, quem está falando é um professor com pós-graduação, formado em biologia, formado em educação, tá? É que está falando, tá? Com muita tristeza. Brasil, Instituto Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz, se não acontecer alguma coisa no Brasil, não vai sobrar nem um azulejo. Uma viagem no tempo. Com muita tristeza, Oswaldo Cruz. Muita tristeza. Você está fazendo falta. Uma viagem no tempo. Torcendo por você, Instituto Oswaldo Cruz. Breve não vai ter dinheiro nem para fazer as suas vacinas. Com muita tristeza. Oswaldo Cruz, nas cédulas do Brasil. Uma viagem no tempo. Essa cédula aqui é importante, olha lá. Por causa disso aqui, ó. É uma cédula de reposição. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Brasília. Quando a gente fala em Juscelino Kubitschek, lembra Brasília. Brasília, muita tristeza no ar. Essas cédulas aqui, as primeiras, 1985. Estou com muita pena de Brasília. Estou com muita pena do povo do Brasil, Juscelino. Juscelino de Oliveira. Juscelino Kubitschek. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A história do Brasil contada nas cédulas. Tá? Contada nas cédulas. Uma viagem no tempo. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Uma outra cédula de reposição aqui, ó.
cédulas de reposição. Uma viagem no tempo. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Villa-Lobos, ô Villa-Lobos. Música no ar, né? Essas cédulas aqui, elas começaram a circular em 1986. Villa-Lobos na cédula do Brasil. Vitórias Régias ao fundo. Música no ar. Uma viagem no tempo. Villa-Lobos. Uma viagem no tempo. Machado de Assis. Tá? Essas cédulas começaram a circular em 1987. Uma viagem no tempo. Machado de Assis. Cândido Portinari. Uma viagem no tempo. A pintura no ar. Cândido Portinari. Cândido Portinari. Uma viagem no tempo. 89, data dessas cédulas. Outra de 89 está aqui, ó. Essa é 88, Carlos Chagas, ó. Carlos Chagas, 1988. E Carlos Drummond de Andrade, 89. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Carlos Drummond de Andrade. Uma viagem no tempo. Carlos Chagas. Carlos Chagas. Uma viagem no tempo. Nós estamos fazendo uma verdadeira viagem no tempo. Cecília Meirelles, 1989. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A literatura e o Brasil. Aqui são as alegorias. Nós vamos fazer um capítulo só sobre ela. Esse, Augusto Rushi, lembram dele? Ele era economista, ele era agrônomo. Essas cédulas aqui eram de 1990. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Então, nós estamos fazendo aqui uma verdadeira viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Grande cientista. O fim dele foi triste, né? Mas faz parte do jogo. Ele é cientista. Uma viagem no tempo. Carlos Gomes, seu Guarani, lembra do Guarani, do Carlos Gomes? Uma viagem no tempo. Eu vou fazer uma matéria só sobre ele, Carlos Gomes. Tem tudo sobre ele. As medalhas importantes dele, as partituras importantes dele, as primeiras partituras, todos os discos ligados a Carlos Gomes eu tenho. Tá? E nós vamos fazer uma matéria sobre Carlos Gomes. E aqui Marechal Rondon. Marechal Rondon. Eu adoro Marechal Rondon e seus índios. Marechal Rondon. Esse eu conheço. Marechal Rondon nas cédulas do Brasil. Uma verdadeira viagem no tempo. Tá? Essas cédulas são de 1990. Rondon,
e Carlos Gomes, uma verdadeira viagem no tempo. Uma verdadeira viagem no tempo. Carlos Gomes e Marechal Rondon. Aqui um outro médico aqui, importante na história do Brasil, era médico, cientista, está aqui. Vital Brasil. Vital Brasil e as suas cédulas. Essas cédulas são de 1991. Cientista. Butantan está vivo aí, tá vendo? Uma viagem no tempo. Vital Brasil, 1991. Isso aqui é a alegoria República, nós vamos falar sobre ela. Aqui uma outra cédula aqui importante, com câmera cascudo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. 1992. 92, uma viagem no tempo. Aqui, 93, com o poeta Mário de Andrade. Mário de Andrade, uma viagem no tempo. E aqui, Anísio Teixeira. Ele era escritor, ele era jurista, tá? Uma viagem no tempo. Tá? Então, nós estamos vendo aqui as grandes personalidades que atuaram no Brasil. Agora, para ter personalidade, tem que ter um elemento importante. Tem que ter o povo. Então, o povo tem que estar representado aqui, ó. O povo tem que ser representado pelos índios. Está aqui, ó. Importante figura do Brasil. Os índios. No Brasil, nós temos os gaúchos. Está aqui, ó. Quando a gente fala em gaúcho, a gente lembra de uma opção de coisa. Pecuária, agricultura, o desenvolvimento. Então, o povo do Sul, principalmente os gaúchos, importantíssimos na nossa história. Então, nós não podemos esquecer essa turma que está aqui, ó. Gaúcho, presente. Gaúcho, presente. Tá vendo? Tá? A Bahia, os baianos, os negros da Bahia, presentes. Os escravos que atuaram aqui no Brasil, presente. Então, nós estamos vendo aqui, ó, as figuras importantes que atuavam no Brasil. Interessante. Quando a rendeira entrou em ação, ela nem apareceu. Tiraram, tá, a figura da rendeira do mapa. Essa cédula aqui não circulou. Tá? Entra em ação real. Real. Real está com tanta vergonha que só tem alegoria. Só tem alegoria. Não tem personalidade. Só tem alegoria. Só símbolo da República. Só símbolo da República. Cadê a alegoria? A alegoria está aqui, ó. São as aves, a ornitologia presente, os répteis presentes, os mamíferos presentes. Por quê? Porque não tem nem mais personalidades, colega. O povo desapareceu
As personalidades sumiram, tá? Agora nós estamos no mundo animal. Brasil, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Brasil, República.